Olá, mulheres! Olá, olá, olá! Estamos chegando ao vivo. Bom, o óculos está tendo refletindo aqui a luz, mas eu vou deixar com óculos que eu quero ver vocês. Boa noite! Dando continuidade à nossa semana, a semana da esposa virtuosa. Para todas as mulheres, nós começamos na segunda-feira com o Como Saber Se Eu Sou Boa Esposa. Passamos na terça com a Ellen, a Força da Esposa Silenciosa. Na quarta, nós estivemos com a Aline Cantarelli, com o Será que Meu Casamento Tem Jeito? Ontem nós vivemos uma realidade super espiritual, né, de convocação para estarmos juntas na madrugada, para rezarmos contra a decisão do STF. A Thaisinha ainda está quietinha, né, lá na realidade dela. Vamos rezar por ela. Com certeza, daqui a um tempo a gente vai estar aqui com ela de novo. E hoje, essa live já tem um bom tempo que eu tô querendo fazer ela para vocês, porque para mim ela é muito especial, porque já tem um tempo que as meninas falam: poxa, Jaque, faz uma live para solteiras, faz uma live para as solteiras, né? Para quem tá namorando, ou para quem nem namorando tá. A gente fica tão triste, a gente às vezes não consegue usar, né, muito os ensinamentos das lives de casadas, porque a gente não é casada ainda. E aí eu já queria fazer, eu falei, quer saber, eu preciso de alguém que possa partilhar a sua própria história, que possa trazer para nós também o conhecimento, né, da realidade das mulheres. É isso aí. O conhecimento para as mulheres que não são casadas, ainda não têm namorado, não têm uma perspectiva de ter, ainda estão vivendo ali um tempo de espera, que é um tempo doloroso, e ao mesmo tempo o que fazer, né, durante essa espera. E que será? E se eu não casar, né? E se eu não casar? Como é que vai ficar? E se eu vou ficar para titia, eu vou ser aquela mulher chata, aquela mulher que não faz nada, aquela mulher que não tem função para mim. Se eu não casar, o que eu vou fazer? Né? Então, justamente essa é a live especialíssima para vocês. Vocês que não são casadas, que são solteiras, que não vivem essa realidade do matrimônio, tá bom? Não vivem a realidade do matrimônio. E será que as mulheres só conseguem ser felizes num lar, com marido, com filhos, né? Então, Lude, também é para você, tá bom? Será que a gente só consegue ser feliz assim? Será que a gente só consegue cumprir com a nossa missão, alcançar a plenitude na nossa feminilidade, se a gente casar e ter filho? E se isso não acontecer? Como que eu vou viver a minha missão? Né? Como ser feliz diante dessa realidade? Tem muitas mulheres que se perguntam isso, né? Será que existe felicidade fora do casamento? Será que existe outra opção fora do casamento? E por conta disso é que eu escolhi hoje chamar uma pessoa que me ajudou e me ajuda muito, né, nessa caminhada de estudos, de vida espiritual, de caminhada mesmo, como católica, né, como mulher, e com certeza vai trazer aqui um ensinamento muito bom para a gente. A Ana acabou de chegar, vou te chamar já, Ana, para a gente conhecer, né, qual é o plano de Deus para nós se a gente não casar. Será que Deus está sendo injusto com a gente? Puxa vida, né? Será que Deus esqueceu de nós, né? Será que nós não nascemos para ser felizes? Não vamos ser felizes se não casar? Eu vou chamar a Ana aqui para ela se apresentar e a gente começar a conversar. Com certeza vai ajudar bastante, não tenho nenhuma dúvida de que vai ajudar vocês bastante a
Oi, Ana, Olá, paz e bem, tudo bem? tudo Paz e bem? bem. Tá me Tudo escutando bem, Ana? bem? Tô te escutando. Tá, Tá todo então mundo tá. escutando a gente, gente? Vocês estão escutando a gente? Vamos ver se elas falam aí como é que tá. Eu tô vendo que essa semana eu senti que tá tendo um delayzinho aí nas lives do Instagram. Cerca de um Tem. minutinho, assim, né? Tá tendo mais ou menos, sei lá, 30 segundos, alguma coisa. Então, não, elas estão dizendo Tá ok? que tá tudo bem. Ok. Ana, obrigada. Primeira coisa, né? Brigadão pelo seu segundo sim para mim. O primeiro lá para as meninas do Caminho do Florescer. Até hoje a gente colhe frutos daquela aula. E o segundo agora para essa live que quando eu pensei nessa live, eu falei, não, tem que ser a Ana, porque é uma pessoa feliz, né, que pode falar com propriedade, né, com um sorriso no rosto, sem medo de ser feliz, né, né? Então, se apresenta aí pra gente, Ana. Então, eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês, acho o trabalho maravilhoso, então acho fantástico a gente se contribuir, né? Essa ligação entre vocações é muito bonita e é da vontade de Deus. O que eu posso falar, enfim, meu nome é Ana Paula, para caso alguém queira conhecer, eu faço um apostolado chamado Salus in Caritate, que na verdade é um blog, começou como um blog há uns 8 anos atrás, e aí lá eu trabalho muito sobre formação humana, sobre o masculino e o feminino, baseado na teologia do corpo e outras vertentes, a total consagração à Nossa Senhora e o ponto de formação de doutrina que acabou sendo necessário com o passar. E esse apostolado, de um tempo para cá, ele teve uma ramificação, que foi o portal Educati, que, enfim, eu já não tinha mais para onde ir tanto, e aí acabei fazendo esse portal, que é um local em que a gente também faz formações baseadas no aprofundamento da feminilidade em união com a questão da formação humana. Então, eu trabalho bem nessa área. E é Legal. isso. Ô, Ana, mas conta aí pra gente, pra quem te conhece e pra quem não te conhece, talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta, assim. Você é solteira, casada, você é de um convento, O que eu faço? como é que você se define? Como eu me defino? É uma pergunta muito difícil. Até hoje eu não sei como responde aqueles formulários, sabe? Eu solteira, casada, viúva, não sou, não é nenhum dos três. É uma coisa que a gente às vezes precisa definir essa questão do celibato e é muito difícil porque na verdade ela não faz parte do repertório de conhecimento nem da nossa formação e nem das pessoas. Então não passa pela cabeça de ninguém que exista esse tipo de situação. Então, por isso que eu falo, toda vez que eu vou preencher um formulário, eu não sei o que eu preencho, entendeu? Mas, por outro lado, é muito gratificante porque, de certa forma, né, acaba sendo um sinal de algo que todo mundo há de viver quando se unir a Cristo, né? É uma antecipação daquilo que vai acontecer com todas as almas. É que o celibatário, eu digo que é uma pessoa apressada. Então, o que ele faz? Ele quer viver já tudo, entendeu? Quer já viver a união já, quer casar com o senhor já. Então, basicamente, o que eu faço, o que eu defino é celibatário, só que eu entendo que tem muita gente que não entende o que significa, né? Isso. Se eu fosse definir o que significa, é entregar. Antigamente se falava em entregar a virgindade, mas hoje, como a gente tem uma outra situação de mundo, o correto, que eu acredito, seria consagrar a sexualidade e a afetividade a Deus, né? Num amor indivíduo, que só para fazer um paralelo, para ficar um pouco mais fácil para quem tem a vocação do matrimônio, que eu às vezes acho que é um pouco mais difícil de compreender por conta da diferença do caminho vocacional, né? O amor do casal para com Deus acontece na união do casal, né? Então, o casal se amando mutuamente e amando os filhos, ele então encontra um caminho através das criaturas para Deus.
O celibatário não, o celibatário é uma outra via, né? Ele vai amando a Deus, ele então, por fim, acaba fazendo um trabalho para as criaturas. Então, é uma via com a mesma finalidade, é sempre Deus, mas tem um fluxo aí um pouco diferente. E essa consagração da afetividade da sexualidade gera esse termo que eu gosto de usar, que é amor indiviso, no sentido de que ele não passa necessariamente pelas criaturas para existir. Ele desemboca nas criaturas, né? Ele flui nas criaturas. Nem, por exemplo, o apostolado é um exemplo disso, né? É um resultado do que o Senhor fez nessa união comigo, não é o meio, como acontece com um casal, por exemplo. Não sei se eu fui feliz, mas é Claro, por aí. muito, É muito. difícil, é uma coisa muito difícil de definir, né? Mas é por aí. Porque assim, por exemplo, você não faz parte de nenhuma congregação, alguma coisa desse tipo. Não. Então, o que eu acho importante, acabei não falando, né? Além dessa definição, ela é uma situação, um chamado de base, assim, que eu chamo de chamado de base, que é a situação de vida que Deus precisa que a alma chamada esteja para desenvolver outras coisas. Essa outra coisa pode acontecer numa comunidade, pode acontecer num mosteiro, pode acontecer numa vida de celibato no mundo, né? E se for um caso de um rapaz, pode acontecer no sacerdócio. Então, existe é como se fosse desdobramentos do chamado, entende? Então, primeiro é a situação que ele quer, ou seja, o lugar onde você vai ser plantado, e depois o desdobramento daquilo. Onde é que você vai dar fruto? É no mosteiro, na vida no mundo e tal. Eu não. Eu percebi com o tempo, e isso demorou, eu acho que é importante para quem se entende aí meio chamado, dar uma analisada nisso, porque assim, não ai, vou me consagrar e amanhã tô lá fazendo alguma coisa. Não é assim. Até porque se você for, vamos supor, a alma entra lá num mosteiro, ela vai fazer primeiro o noviciado, depois vai virar Sim. postulante, aí depois ela vai... Demora aí mais ou menos uns 4, 5 anos para ela fazer o voto público. Então, assim, tem que entender que é uma vocação que demora um tempo de maturidade, independente do lugar em que Deus queira colocar. Isso, inclusive, para quem não pertence a uma congregação nem nada, que é o meu caso. Só que o que aconteceu? Eu precisei, e boas partes de almas precisam fazer isso, passar por essas experiências. Então, eu fiquei um tempo, eu sei como funciona um mosteiro, uma comunidade e tal, mas eu sei também que não é o lugar onde eu dou fruto. Então, São João da Cruz, ele vai falar isso, né? Que é uma forma de você detectar onde Deus quer que você esteja, é se a sua vida espiritual anda ou desanda. E no meu caso, não funciono bem nesses territórios. O que só precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre essa questão da vocação é que, assim, muitas vezes a gente acha que viver um celibato fora de uma congregação e de um mosteiro é sinal de que você não está sobre nenhuma regra, entendeu? Ah, eu não quero seguir ninguém, eu não quero obedecer Eu ninguém, resolvi então me emancipar, né? Não quero vou me depender de ninguém, eu emancipar. vou fazer o que eu quero. Que é uma espécie de feminismo às avessas, né? Sim, Meio sim. espiritual, meio zen. Tem que tomar cuidado com isso. Então, quando passa isso pela cabeça, tem que prestar muita atenção se o que te impede de ficar numa comunidade ou num mosteiro é porque tem dificuldade em obedecer, ou tem dificuldade em receber ordens das pessoas, em ser submisso. Se for esses os pontos, é sinal de que tem algo a lapidar, não está correto. Então, esse não era necessariamente o meu caso, mas assim, o meu caso era, de fato, não era o terreno para mim. Mas eu acho que é um ponto importante de se falar, porque a gente vem de uma formação muito, né? Eu preciso fazer tudo da minha Sim, cabeça sim. e tudo mais. É, do meu jeito. Acaba querendo viver essa realidade contaminada. E aí a escolha ela já vem impura, né? Ela já é tomada num passo impuro.
Então tem que prestar um pouco de atenção nisso. Com certeza. Eu vejo que isso acontece também, né, Ana, até no próprio matrimônio, né? Na vocação do matrimônio, de quantos casamentos estão nulos, olhando-se nitidamente nulos, porque não tinha outra opção. Não, eu vou casar e ter filho. Vai contra a família, vai contra a sociedade, vai contra a própria realidade. Nós mulheres temos essa capacidade, né, de montar um projeto de homem, a gente aceita qualquer um, e de repente ele vira e agora eu quero, e aí você se, se leva, né, chega ao matrimônio e chega lá e diz, e agora? Né? Então eu Exato. vejo que essa questão da emancipação, da a gente ter sido criado, né, de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, né, Uhum. tirou da gente. E também nós não fomos muito bem criadas para outra opção, né? A Exato. sociedade não criou muito a gente para uma É. opção fora do casamento. Não passa, né, pela cabeça. E também não tem referências, né? Eu acho que a maioria de nós, Exato, assim, nunca não conviveu com uma freira ou com alguém que é celibatário. É uma coisa que não faz parte da nossa vida, né? Então, isso é um ponto de exato. dificuldade, porque quando não tem o modelo, nem passa pela cabeça. E aí tem uma outra coisa que eu acho que também é importante nessa questão da escolha, de conseguir é, aferir se de fato é ou não é, que é a questão da sede por estabilidade. Nós, como seres humanos, a gente quer muito coisas estáveis, né? Assim Sim, como tem muita gente que se casa justamente por medo de ficar só. Na verdade, é é, um desespero tão grande que vai ficar sozinho que entra no relacionamento, e às vezes nem casa, mas fica no relacionamento porque quer ter aquela estabilidade. E às vezes isso pode acontecer também numa vocação que aí é a questão do celibato. A pessoa, às vezes, ela quer tanto se encaixar em alguma coisa e ela passa as etapas muito rapidamente. Essa questão de ter paciência com o projeto de Deus que vai se manifestando e demora um pouco mesmo. Se no casamento demora, no celibato também demora mais ou menos a mesma coisa. E o que que acontece? Quer entrar num mosteiro rápido, quer entrar numa comunidade rápido, quer fazer o voto rápido, quer tudo rápido. tudo rápido. Isso dificulta a ação de Deus, que é muito lenta normalmente, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu mesma, quando. Eu acho importante fazer esses comparativos, né? Quando eu Sim, estava ali tentando saber onde é que eu tinha que me desdobrar, porque eu já sabia o que eu queria, mas não sabia onde eu tinha que ir. Aí eu me lembro que eu comecei a procurar por mosteiros e todas as vezes que eu ia, eu percebia que a irmã fazia pergunta e eu falava assim, ah, porque eu sinto falta de estabilidade. Eu mesma dava essa resposta. dava a resposta. Eu não tinha essa coisa assim, porque o certo é você responder, porque eu acho que aqui eu vou amar melhor Jesus. Essa é a resposta correta. Mas eu não achava que eu amava, não ia fazer diferença na forma do meu amor. O meu problema é que eu queria ter um lugar que me desse amparo, né? E às vezes a gente faz isso com tudo, né? Não é só para a vocação do celibato, a gente faz isso com qualquer vocação. A Sim, gente quer alguma coisa para poder se escorar, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora que vai fazer essas análises em qualquer vocação, para ver qual é o motivador, né? O que está te motivando a tomar aquela decisão? Porque senão já fica. Isso faz parte da virtude da prudência, né? Escolher bem. Para ver se aquilo de fato está vindo de uma fonte pura, de um motivador puro ou não. muito bom. Inclusive, nessa semana que a gente começou, a primeira live que eu fiz sozinha, sobre como saber se eu vou ser se eu sou uma boa esposa, né? E aí eu falei Uhum. para elas, olha, a primeira condição básica para você ser uma boa esposa, para você levar a sua vocação, é você ser a esposa de Jesus primeiro. Porque se não conseguir entender que só em Deus a gente consegue encontrar o caminho, a resposta e aquilo que queima dentro da gente, você vai ficar procurando no seu marido, você vai ter, é muito grande a possibilidade de você se decepcionar, de você não ser uma boa esposa, de você ficar ali eternamente querendo que o outro sempre te retribua, que o outro supra com as suas carências, né? E isso é muito importante também, né, Ana? Eu acho que além do desespero, hoje a gente vê que às vezes as meninas bem novinhas estão desesperadas por namorar. A gente vê
infelizmente, o imaginário da gente tá realmente muito, muito ruim, né? A gente cresce querendo esse namorado, esse marido, tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, com a facilidade toda que a gente tem hoje, né? A gente se encontra com qualquer um e tal, e a gente esquece disso. E isso que você está falando da demora, desse entendimento do que é a vocação também do matrimônio, e quando chega no matrimônio se vê completamente desestruturada, porque não teve nenhuma formação, não sequer perguntou, Senhor, é isso mesmo? Não, É, eu tenho essa resposta, eu quero casar, né? Eu sonho. E quando lá no fundinho, teve uma vez que eu estava ali, eu vivi um deserto assim com Deus durante 2 anos. uhum. E eu tinha uma sede muito grande de ser mãe. Eu queria muito casar e ter filho, né? Era meu sonho. Mas eu falei, Senhor, eu tenho que encontrar a sua resposta, porque eu já tinha cansado de encontrar a minha resposta, de procurar do meu jeito. E eu fiz essa proposta com Deus. Um dia eu estava na igreja e a gente estava na missa da primeira missa de um rapaz que tinha sido ordenado na minha paróquia. A gente encontrou, estava eu e a minha mãe, a gente encontrou com a mãe dele. E aí minha mãe falou assim, e aí, não lembro agora o nome dela, como que é ter um filho padre? Aí ela falou assim, você vai saber, você vai sentir exatamente quando Jaqueline for freira. Ana, eu chorei a noite toda. Eu estava num momento assim de discernimento. Eu fiquei assim, Senhor, o Senhor vai ter que me fazer uma freira feliz, sabe? Porque não é isso que eu quero. Mas se o Senhor quer, me ajuda a ser feliz naquilo que o Senhor quer. Mas eu lutei contra aquilo. E era assim, apesar de eu achar lindo, sempre me inspirei muito nas irmãs. Eu acho linda a maneira como elas falam de Deus, como elas experimentam, né? Mas eu não queria aquilo para mim. E foi muito engraçado, porque ali, no meu coração, e naquele dia mesmo, apesar de ter hoje ser engraçado, mas eu me coloquei mesmo diante de Deus. Eu falei, Senhor, se casar não é a minha vocação, eu quero fazer a tua vontade, mas eu quero encontrar prazer na tua vontade. E É. aí, depois, o meu coração foi acalmando e graças a Deus se confirmou, mas foi uma coisa assim, foi horrível. Mas essa questão da vocação, ela é muito interessante, porque Deus faz cada alma de um jeito, ele faz perceber qual é porque na verdade é algo que você descobre, né? Já existe na vida. Eu lembro que quando eu estava fazendo discernimento, eu usava muito o diário espiritual para justamente tentar escrever pontos da minha vida em que Deus ia dando setas. E até eu às vezes falo em algumas palestras que, na verdade, eu fui percebendo que eu estava sendo perseguida. Não é que eu descobri a minha vocação, Deus estava me perseguindo. Porque era um versículo, aquele versículo do que ele fala sobre o casamento, que no céu não seremos, não haverá casais e tal, Sim, nesse sim. versículo. Aí os discípulos falam, então é melhor ninguém casar. Ele fala, quem puder compreender, compreenda. Aí eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso foi com 13 anos. Isso foi tão, vê que eu lembro disso. Então era uma coisa que me Sim, deu um impacto, assim. Eu falei, gente, mas pera, que era a primeira seta de que existia uma sim, outra coisa. Mas é claro que eu fiz de desentendida, né? Porque eu não sabia, eu não tinha percebido nada. E aí fui vivendo a vida. É esses caminhos que Deus faz para quando a gente tem o start é engraçado. Porque com você, por exemplo, uma pessoa precisou te falar algo contrário para você sentir como que dentro de você, que tipo assim, não, pera, mas acho que não é isso que eu quero, é, mas se for, né? E comigo foi o contrário, porque eu tava tão assim, a gente sempre quer fazer a vontade de Deus, né? E aí eu lembro que o meu diretor espiritual na época, que é o meu pai espiritual, de certa forma, porque eu tenho traços dele, assim, nas coisas que eu faço. aham, Aí ele sempre respondia assim, ainda não está claro, ainda não está claro. Era assim que ele respondia, sempre, que eu falava. Que eu falava assim, não, eu tenho que tomar uma decisão, imagina, eu não posso ficar assim da vida inteira e tal, que é aquela coisa de você querer ter um lugar, né? A gente quer ter uma coisa para responder para as pessoas também, né? A gente é sempre muito ligado nisso. E aí teve um dia, passado muitos anos, eu fiz a mesma pergunta e ele falou, ainda não está claro, de novo. Muito sabiamente esse sacerdote fez isso. Eu falei, é claro que está claro. Eu sei que é.
eu sei que é. Ele falou, você sabe que é? Que é aquela coisa de precisar a gente ter né? Não, é isso mesmo que Deus pede de mim. Então, o caminho das almas é muito interessante. Cada um tem um momento, né? E por isso que eu falo que é tão difícil falar dessa questão da vocação, porque é muito do autoconhecimento, né? Com o Sim, com tempo, vai certeza. notando, observando as setas e não é igual com todo mundo. Por isso se torna tão bonito. O que para você É, foi motivo de choro, para mim foi de alegria. foi tão engraçado até hoje. Eu não dormi a noite toda, e eu tava assim, sabe? E eu tava de verdade. O que que foi a questão? Eu estava aberta, de verdade, a entender o que que Deus queria, porque eu vivi uma adolescência e uma juventude muito mundana mesmo. Então, Uhum, voltar para a igreja com 25 anos, depois de 10 anos espírita, e, nossa, eu falei assim, o senhor vai ter que me mostrar. Só que nesse tempo eu tinha resgatado a minha vontade de ser mãe, de ser esposa, que eu sempre quis e tinha perdido. uhum. Mas na hora que bateu de frente, nossa, foi um embate espiritual, passei a noite inteira assim, Eu no caos, imagino, né? No eu caos, mas imagino. graças a Deus passou. Mas eu acredito que a gente tenha mesmo que passar por isso que você falou, né? Foi importante demais para mim, para eu discernir mesmo. E ali foi um tempo em que Deus disse: é isso, vamos lá, né? E depois, né, até quando eu conheci meu esposo, que assim, eu fiz um propósito com Deus. Ok, eu acredito que o Senhor tem um matrimônio santo para mim, mas o Senhor vai ter que me dar esse homem, porque eu acho que ele não existe. E ele moldou, só que quando nós nos encontramos, ele era divorciado. Nós tivemos que ir atrás da nulidade. Foi um sofrimento muito grande, mas foi um tempo de também de discernimento, se a gente tinha condição de viver esse matrimônio santo que Deus escolhia para nós. Então, isso é Uhum. muito importante. Alguém falou aqui, que quando a gente para de ver as setas, né? Deus às vezes é tão claro, né? E às vezes é a gente que está Finge que desfocando, não né, foi com Ana? nós. A gente finge que a Exato. gente que não viu a seta, nem nada. Tanto que quando acontece esse período da gente querer mesmo a resposta, se procurar na sua vida mesmo as coisas que passaram, as coisas que foram acontecendo, cada momento, até nos fracassos mesmo, Sim. ele tá lá dando a seta. Ó, é por aqui. É sempre assim. Por isso que observar a nossa história é tão importante, né? Observar, principalmente em relação à vocação, em relação aos relacionamentos, os motivadores dos relacionamentos, o que que deu certo, o que que não deu. Ali normalmente tem seta. Ele sempre aponta coisas ali. É verdade. Ele tá É dando verdade. seta desde sempre, desde a nossa infância. É, É que a gente finge que não tá. exato. Também tem a Exato. maldita escada, né, que eu falo, a escada social, né? Que é aquela coisa que a gente tem um caminho meio que pré-determinado, né? Você sai do ensino fundamental, aí vai para o médio, aí vai para a faculdade, aí depois você vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo. Você tem uma coisa que meio que te colocam como É. uma coisa que te enrijece, né? E te É limita uma a Deus. estrada que não dá espaço para você pensar em outra coisa, né, Ana? Você tem que Exato. cumprir aquilo ali e você não. E chega uma hora, aí chega uma hora do caos que você fala, e E, agora? e Eu agora? sou quem? Eu vou Eu para falei, onde? É, foi exatamente o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que tem que ter paciência, porque eu brinco que eu fui até o fim da estrada, né? Eu fiz fiz a faculdade, aí fiz o negócio, aí era boa naquilo, aí foi promovida de novo, aí faz a pós, aí exato. volta não sei o quê. Chega uma hora que a gente pega e fala, minha nossa, mas peraí, eu vou ficar subindo isso aqui até onde? Onde é que vai dar isso aqui? Não estou E aí conseguindo, a não, gente quero entra ter numa certeza. crise. É uma santa crise, né? Mas é uma É uma crise. santa crise. Com certeza. Mas Isso é ajuda muito com a certeza. observar. É. E aí, Ana, alguém perguntou aqui, você fez algum compromisso público, usa aliança, alguma coisa desse tipo? Então,
o que a gente tem que pensar, o primeiro ponto, é que essa base do celibato, ela é um voto, basicamente é um voto privado, tá? Existe voto público? Existe. Se você for lá, por exemplo, vocês conhecerem alguma comunidade que tenha os celibatários, você vai perceber que normalmente tem uma missa em que eles fazem os votos públicos, as religiosas fazem voto público, mas não é obrigatório. Normalmente, o celibato ele se caracteriza por um voto particular, é um compromisso seu com Deus, né? De forma geral, ele é uma coisa que exige um pouco de honestidade, se você for viver no mundo, porque você não tem uma madre, uma abadesa que te manda fazer as coisas, né? E que tá ali checando se você está seguindo a regra. Então, tem toda uma questão, por isso que é importante É um pedir desafio, orientação. né? Oi? É É um um desafio, desafio. porque é importante pedir orientação para o padre, saber como funciona mais ou menos a rotina de um convento e ter esse comprometimento mesmo. Esse compromisso, ele é privado e ele se realiza no privado. Se a pessoa desdobrou para uma comunidade, aí ele vai fazer o caminho da comunidade, da ordem ou do lugar onde entrou, né? Se a pessoa tem a vocação de viver o celibato no mundo, existe a opção sim de fazer o voto público. Não é muito comum que se faça, mas existe. Tem que ter autorização do bispo, tem um rito específico para isso, mas lembrando, tudo depois de ter passado pelo processo de maturidade e tudo mais, né? Ninguém vai lá fazer. Inclusive é importante eu falar isso, né? O celibato ele não é uma estação de trem, né? Que você fica lá com Jesus, aí passou um trem bonito, tu vai. Não, não é assim que acontece. Você tem que ficar baseado no compromisso de fidelidade com Deus, né? É um matrimônio celestial antecipado. Sim. E aí, eu uso o sinal da aliança por uma questão social, porque, de certa forma, a gente precisa dar um sinal para as pessoas Sim. e também para conseguir fazer embora isso tudo seja um conjunto, né? São Francisco de Sales ele fala isso, que quem é vocacionado ao celibato precisa tirar a tabuleta da porta. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você não está aberta a nenhum relacionamento e, e isso precisa ficar claro para as pessoas que te cercam, né? Que não é esse o objetivo dos relacionamentos. Isso é muito importante, isso é matéria grave, inclusive, da vivência do celibato. Uhum. Mas é isso, é um voto privado, pode existir o público, desde que você procure um padre específico. Isso em relação ao celibato no mundo. Se você estiver numa comunidade ou numa ordem, segue o caminho ali da comunidade e da ordem. Pode usar o Muito sinal bom. externo da aliança ou não, não é obrigatório, né? Mas é útil, Sim, é útil. muito bom. E Ana, você precisou namorar alguém? Estão perguntando aqui. Precisou namorar alguém para te discernir sua Então, vocação? precisar não, eu namorei porque era o que, né, todo mundo precisava, né, aquela coisa, né? Você tá andando lá na esteira do caminho que todo mundo faz, né? Chega uma hora que o povo fala, ah, não vai Não tem jeito. namorar e tal. As pessoas cobram isso, né? E eu me É. lembro que e eu namorei por 4 anos, mas não é o que eu já sentia que não era aquilo, né? E aí, depois de um tempo, foi quando eu comecei a perceber que. Engraçado que o primeiro ponto da minha vocação foi perceber essa questão da escada social que eu falei. Eu lembro que me causou até uma certa revolta. Porque eu falava, gente, por que eu tenho que ficar fazendo o que todo mundo faz? Que coisa! Eu não quero. E isso eu acho que foi o primeiro ponto, assim, que eu peguei e falei, não, deve existir um outro caminho, né? E foi quando eu comecei a reparar as setas que Deus já tinha dado. Mas eu acho que assim, esse negócio de precisar é muito relativo. Eu não sou dessa vertente de que você precisa Precisa experimentar algo experimentar para. comprado para depois falar assim, ah, não é. Não, não é isso, né? Eu conheço muitas moças que nunca namoraram e sempre tiveram essa sensação. É que muito depende da apresentação, né? Que elas já tinham a referência disso na história delas, algumas tinham parentes que já eram religiosas, então é algo que já está na vivência delas. Eu não acho que precisa experimentar para Entendi, ter certeza. Acho que não é entendi. assim.
Muito bom. A gente está na introdução ainda, né? Partilhando um pouco das nossas vocações. Agora, e dentro dessa realidade, Ana, o seu trabalho também é com a feminilidade, também é com esse desenvolvimento humano, né? É, o que que a mulher faz se ela não casar? Hoje as pessoas não têm a menor ideia, né? Infelizmente, essa é a realidade. Se ela não casa, se ela não vai para um convento, e se ela não fica na pista, né? Na rua, no O que mundo, acontece com ela? o que que acontece com ela? O que que a gente pode? Quais são as opções assim? É, como que é essa realidade que você está falando de como acontece com você? Mas o que que Deus espera daquela mulher que ou ela sonhou e não viveu a realidade do matrimônio, ou ela está nesse discernimento e percebe que não é isso que vai acontecer na vida dela, ou aquela mesmo que está assim, né, no momento do caos que a gente já passou. Eu vou continuar fazendo isso até quando? O, quais são os leques de opção para nós? O que que Deus espera de nós, mulheres, nessa posição? É, de uma forma geral, o chamado de celibato é um chamado de amar também, assim como o matrimônio. Só que existem outras vias, né? Outras doações que essa celibatária vai fazer. Então, assim, o primeiro ponto é entender que hoje a gente não tem essa referência na igreja, mas ela sempre existiu nos tempos, desde os primeiros tempos da igreja até a Idade Média, era bem comum essa referência. É que hoje foi ficando um pouco diminuto. E normalmente essas mulheres elas se dedicavam a primeiro a fazer companhia a Jesus. Então era aquele sinal da igreja que está sempre na companhia do Senhor. Então, basicamente, aquelas que são chamadas ao celibato, independente do desdobramento, se vai ser numa comunidade, numa ordem ou fora dela, é fazer companhia a Jesus. Como isso vai acontecer depende aí do terreno do desdobramento. Naquela que está no celibato no mundo, é claro que ela vai ter que perceber que vai ter outras situações, né? Que ela vai precisar também se amparar, porque muitas vezes, como a minha realidade, por exemplo, a gente não tem apoio de uma ordem, não tem apoio de uma diocese específica, não é algo assim que você pode deixar as coisas do mundo, assim, completamente a Deus dará, né? Tem que ter um trabalho, pelo menos. Aí é que vem uma coisa que eu acho que às vezes fica um pouco distante. Aquela que vive o celibato no mundo, ela pode trabalhar, ela vai desempenhar uma vocação, e aí é que entra um ponto importante desse papel vocacional, que é a missão. Então, a vocação é o celibato, o local talvez seja viver o celibato no mundo, mas qual é a missão dessa realidade? Né? O que que você vai fazer com isso? Como é que vai gastar o tempo? E aí precisa, depois desse discernimento feito da primeira etapa, que você descobriu, tá, você é celibatário, precisa perceber, tá, e o que que Deus quer de mim? E aí é que entra as referências do passado, né? A maior parte das celibatárias, que foi a primeira categoria que existiu antes dos mosteiros, antes de comunidades e tudo mais, elas se dedicavam, além de fazer companhia a Jesus, à questão da propagação da cultura. Então havia muitas escritoras, pintoras, poetisas de grande renome. Acontecia também a questão educacional. Então elas tinham um papel educacional naqueles papéis que antigamente se chamavam de preceptoras, que é uma espécie de professora particular que existia bastante. E também depois, muitas delas deram origem a institutos religiosos educacionais. E por fim também tem a questão do próprio papel de maternidade espiritual, que é um desdobramento de todas estas funções. Então, a cultura, o papel educacional, o papel de caridade, que também era muito feito tanto pelas religiosas com o voto público, quanto pelas consagradas, né? As leigas, né? Consagradas, que eram chamadas de beguinas, elas tinham esse papel de caridade também, de exercer as obras de caridade. Tudo isso é um desdobramento da maternidade espiritual, que nada mais é do que se comprometer a orientar as almas.
Então não é que a celibatária ela não vai ser mãe, pelo contrário, ela vai ser mãe de muito mais gente, Muito mais gente. muito mais. É como um padre, né? O padre não é que ele não é que ele não vai ser pai, ele vai ser muito pai, é pai de Muito muita mais gente, pai. muito mais pai. O celibato ele traz essa característica, né? Independente do terreno em que a celibatária esteja, existe essa realidade da maternidade espiritual, que também deve ser desempenhada por aquela que tem a vocação do matrimônio, né? Ela tem que gerar fisicamente e espiritualmente, é o ideal. E a celibatária, ela fica responsável por essa geração, digamos assim, mais nobre, né? Que é aquela de gerar na fé os filhos de Deus. Então, entra aí toda a cartela de ensino em relação à própria vivência do cristianismo, ao caminho da alma, para que ela consiga passar as etapas e se aproximar mais de Deus. Tudo isso está dentro dessa ação da maternidade espiritual, além da própria ação oracional mesmo, que é se colocar mesmo mais à disposição para rezar pelas almas da igreja. E, inclusive, esse é o pico da vocação do celibato em relação à mulher, é esse, né? Gerar almas, né? Consagrar almas a Deus. Nossa. Aí a gente fica vendo como Deus é maravilhoso, né? Como ele é fecundo, porque Uhum. pega todos os dons femininos e coloca à disposição da sociedade. Fora essa questão, Ana, você acha que a mulher, ela hoje, na realidade que a gente vive, a gente sabe que a, principalmente na Idade Média, naquele tempo em que a gente tinha as mulheres, né? É mentira dizer que a mulher foi oprimida e tal, que a gente tinha realmente posição, a gente tinha mulheres É. empreendedoras e tal. Hoje, Uhum. o celibato, então, ele pode também ser, ele vai ser usado no mundo. Você vê assim, por exemplo, a mulher pode ir para a política, você acha? Então, é um terreno que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado, mas não é o ponto principal. Normalmente, as mulheres que entraram na política na Idade Média, isso aconteceu, e era até frequente porque muitas delas vinham de famílias reais, né? Das próprias religiosas e tal. Então, de certa forma, elas estavam inseridas nesse meio político que fazia parte da vivência delas. Não é o foco principal, mas pode ser o foco principal, uma vez que a política pode ser usada para realizar obras em prol da cultura, do acesso da ajuda às crianças, enfim. Você consegue ter um leque maior dessa maternidade espiritual usando a política como instrumento. Mas é Entendi. isso, entende? O É, motivador, o mantenedor e a finalidade é outra, é espiritual, é completamente diferente. sim. Mas não é, eu não vejo, pelo menos agora, nesse momento, algo que dê sinais de que celibatárias em questão entrem nesse ponto. Nesse ponto. Mas pode ser que aconteça, né? Eu Uhum. acredito que tem mais a ver hoje com orientações gerais, assim, em relação a essas pessoas que podem um dia entrar. Mas tá tudo muito nebuloso ainda, mas é um território que pode ser usado. Todos os territórios podem ser usados, desde que o motivador, o mantenedor e a finalidade sejam puras, né? Não Sim, sejam bebidas de outras causas, de outras percepções. sim. Aqui as meninas várias já perguntaram o seguinte: como é que faz? A gente está discernindo, fala de discernimento. Acho que esse nome eu acho que é uma grande dificuldade hoje, né? Parece que a gente está com muita dificuldade para discernir isso. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, né? E eu falei com o padre, padre, e aí? O que eu vim fazer no mundo? E minha filha, procura a comunidade que ora. Deus fala através da comunidade que ora. Vai para o grupo de oração, procura o apostolado da oração, né? E ele me ajudou muito, aquele padre, hoje ele já é falecido. Qual é o caminho que você vê hoje, Ana? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de diretor espiritual. Existem certas coisas que, aqui no Rio, por exemplo, é,
foram poucas as vezes que a gente encontrou um padre que realmente, em alguns assuntos, né, não vou generalizar, mas em alguns assuntos, a gente não conseguiu aquela radicalidade do evangelho, aquele olhar mesmo para o ser humano, para a alma. O que fazer? O que você acha que precisa fazer, que elas precisam fazer para começar esse caminho de discernimento? Não importa a idade, né? Porque parece que muitas estão ainda perdidas, essa é a realidade mesmo. O que eu acho interessante, o que eu acho importante é o seguinte: muitas vezes a gente quer a resposta de Deus antes dele fazer a pergunta. Às vezes, a gente quer dar a resposta para Deus da nossa vocação antes dele perguntar. Então, muitas vezes, quando está perdido, a primeira coisa que ele quer normalmente é que se estabeleça a ordem no lugar. Então, por isso que muitas vezes demora tanto, porque quer tanto dar a resposta, mas talvez se focar na vida interior, nas bases da vida interior, em boas leituras, em organizar a vida. Normalmente pode ser que a resposta venha, porque como você já está, a alma já está naquele caminho de Deus, ele já as setas começam a ficar quase que em neon assim. Isso é bem comum. Verdade. Então precisa tomar um pouco de cuidado para ver se assim aquela ansiedade de responder não está tomando o tempo e a dedicação que devia estar sendo empregada em alicerçar a feminilidade, a vida interior, a vida de oração, enfim, né? Precisa perceber isso. Até porque quando vai se arraigando na feminilidade, as coisas vocacionais vão ficando mais claras. Mais clara. Supondo que a pessoa já fez esse percurso, não, né, não tem nada muito equivocado na minha vida de oração, enfim, tá tudo mais ou menos bem, eu ainda continuo meio perdida. Aí precisa observar se não é uma, uma espécie de resistência, né? Precisa observar se não é uma espécie de. Porque às vezes a gente tenta dizer que não, mas a gente finge que não está vendo ou não quer aceitar o que Deus propõe pelos fatos concretos da vida, né? Eu sei que é difícil escutar isso para algumas moças, mas é verdade. Às vezes ele já deu várias setas e às vezes ele deixa ali uma situação para você acolher a situação, entendeu? E é Às preciso vezes observar. tem uma amiga que fala, olha, se você não ouvir ele falar, ele grita, joga qualquer coisa na sua cabeça. Ele vai fazer alguma coisa. Então, precisa, assim, primeiro ver se a vida interior realmente tá bem, se você está empregando tempo ali. E se não é isso, precisa ver se de fato o que está acontecendo não é uma resistência ao que Deus tem pedido. Porque aqui a gente está falando da vocação do celibato, mas existem algumas moças, vou jogar um balde de água fria, não é que eu quero desmotivar ninguém. Mas a nossa situação atual, ela não é muito, ela tá um pouco desfavorável, né? Claro que Deus pode agir em todas as causas, né? Pode ajudar todo mundo, pode unir as pessoas, mas pode ser que exista determinada vontade de Deus para você que torne isso mais difícil. E precisa acolher essa realidade, e eu sei que é difícil quando a alma percebe que ela é vocacionada ao matrimônio, mas ela não encontra ninguém, tá tudo bem com a vida espiritual dela, mas ela tá angustiada porque ela não encontra alguém. Precisa acolher essa situação com certa paz, né? Isso eu acho que é importante, porque muitas vezes a única coisa que Deus quer naquele momento é que se aceite de forma resignada a vontade de Deus naquele momento. Eu não estou aqui dizendo que não tem como saber, oxe, Sim, sim. não tem como saber, Oi, não Ana. tem como saber se deu um bug Ah, aqui. tá. Não tem como saber se é a vocação, não tenho como eu saber, né? Se é a Sim. vocação da pessoa ou não através das situações da vida. Mas eu acho que o primeiro ponto é isso, arraigar na vida interior e tentar acolher o momento que é contra a vontade de uma forma com paz, né? Sem ficar angustiado, sem ficar.
querendo passar o carro na frente dos bois, porque daí acaba entrando em relacionamentos errados, acaba querendo começar Verdade. coisas pés errados. Escutar as pessoas, porque as pessoas vão começar a falar, né? Ah, não vai arrumar ninguém, não sai, não, não. E aí começa a dar ouvidos e acaba se machucando com isso. Então, Verdade. esses são os dois pontos assim mais importantes. Porque às vezes a única coisa que Deus quer é que cresça na espera. Esperar também é crescer, entendeu? Oh, e Então, muito. e muito. Eu vejo assim, na prática, foi bem interessante para mim esse tempo que eu falo do deserto, né? Porque eu estava tão desordenada que eu não conseguia ficar em casa sozinha, eu não conseguia ficar em casa. Final de semana, dia de semana, eu tinha que sair de segunda a segunda. Isso estava tão desordenado e eu sempre que eu e meu marido a gente conta o nosso testemunho, que eu digo, olha, nem aqueles pedreiros de empreitada mexiam comigo na rua. Foi um tempo de deserto total, assim. Deus me excluiu completamente para que eu aprendesse a estar com Ele, né? Para que eu aprendesse a estar comigo e com Ele, que só quando eu tivesse comigo mesma, bem, que eu conseguisse ficar em casa, porque meus irmãos já estavam para se casar, né? Meu irmão já estava na porta do casamento, minha irmã também já tinha bastante tempo de namoro, então final de semana eu ficava sozinha em casa com os meus pais, era um caos. No início eu chorava horrores, aquelas músicas melancólicas, aquelas coisas que eu acredito que muitas meninas aqui vivam isso, né? É, era muito dolorido e eu só realmente consegui colocar os pingos nos is quando eu consegui estar sozinha. Porque ali eu consegui estar com Deus, estar equilibrada, rever as minhas amizades, porque eu já não tinha mais amizade saudável, ver que as Hum, pessoas. Olha que incrível, Ana. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha 25 anos, fui encaminhada para o grupo jovem. Cheguei lá, aqueles jovens, aqueles adolescentes se abraçando, menina abraçando menina. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Aqui eles se abraçam sem maldade. Eu não tinha essa relação mais. Então, olha às que coisa. vezes, está tudo tão desajustado na gente que às vezes Uhum. falta isso para a gente realmente ver, né? É, E esse tempo de deserto foi justamente para isso. Talvez seja do meu temperamento que eu vou atrás, eu não, agora o senhor vai ter que me mostrar o que que é, entendeu? Que eu desafio, eu aceito o desafio, agora o senhor tem que me dizer o que que é. E o tempo de espera forja a gente mesmo. Mas foi muito importante para mim, pelo menos, essa situação de estar é, eu tô sozinha e tô bem. Só então eu isso é consegui importante. olhar, inclusive, para um homem que não tinha nenhum padrão de beleza que eu tinha a vida inteira. Então, todo aquele padrão foi desconstruído e foi reconstruído um novo padrão, como dizem, né? Eu levei um tapa de pelica aqui, né? O homem que eu jamais imaginei, ia para a missa com ele, era meu amigo e tal. A gente não, a gente acabou se casando e hoje, com a graça de Deus, estamos aqui. Então, eu acho que isso também é importante, né, Ana? Uma purificação, né? Eu acho É que isso. todos têm que passar por essa purificação, porque a gente, depois de certo tempo, chega bem acabado diante de Deus, assim, e ele tem que fazer esse trabalho antes. E aí eu percebo que, de certa forma, existe muita pressão para que exista essa resposta vocacional, né? Isso. Parece que você tem Principalmente que para o matrimônio. você tem que responder, você tem que saber a resposta, você tem que dar a resposta já. E isso é positivo num certo momento, porque assim até desperta a pessoa para essa necessidade que ela tem que tomar uma decisão definitiva, que é isso que significa a vocação, mas ao mesmo tempo também faz as pessoas meterem os pés pelas mãos, né? Às vezes ela nem está ali ainda preparada espiritualmente, na vida interior e purificada para poder escolher. Então, acho que isso é um ponto super importante. Eu acho que um dos mais importantes. Com certeza. Ana, faltam 4 minutos, Sandra. Eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as meninas fica ali no imaginário delas. Você é feliz, né, Ana? Ou esses dias eu tive um moço, um rapaz, ele me responde, ele perguntou se eu era, eu sei por que que as pessoas têm essa dúvida, mas é porque eu acho que a vida religiosa ou qualquer vertente assim
tem uma coisa que parece que você abre mão de tudo que as pessoas têm como referência de felicidade, né? Mas aí Exato, você abraça a fonte da felicidade, que é Deus. Não tem com como ser. certeza. Eu sou infinitamente mais feliz do que quando eu tava. Imagina, não consigo nem imaginar. Falo, gente, eu Só, quero. só o sorriso já mudou até. Não, imagina. Porque a Não. gente tem infelizmente, essa é a realidade. Eu estava lendo um livro outro dia do Clube da Mulher Cristã que estava falando isso. Essas moças dão a vida, cuidam dos sobrinhos, afilhados, cuidam da família e tal, e são vistas como pobre coitadas, né? Como Exato. infelizes, como se tivesse frustrada. Não, não consegui um marido, não vou conseguir, então vou ficar sozinha, vou ser celibatária e vou inventar um negócio qualquer para. Não, é Como se fosse. felicidade, é vocação, né, Ana? Existe uma outra opção fora do casamento que deixa a gente feliz também. Com certeza. É só. É a forma como se abraça, né? Você abraça a vocação como é um aspecto de doação, não tem como ficar infeliz. É um chamado. E todo chamado de Deus traz felicidade. Com certeza. Ana, obrigada. Eu ficaria aqui mais uma hora com você se meus filhos não estivessem me esperando. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, viu? Gente, olha só. A Ana falou do portal Educate, né? Tem lá um link lá na minha bio para quem quiser conhecer o portal Educate. Tem a aula sobre ansiedade também. Quem quiser Uhum. conhecer. Quem ainda não segue a Ana, se é que tem alguém aqui que ainda não conhece a Ana, vai lá no Salos em Caritate. Eu lembro da Ana se apresentando como fisioterapeuta, né? Os vídeos, muito legal. Olha, tem material maravilhoso, profundo demais, ajuda muito. Eu vejo que a Ana é uma grande mãe espiritual. Pelo menos para mim, já falei isso, né, Ana? Me ensinou muito, foi muito primordial para mim no caminho do florescer. E só tenho te agradecer. Muito obrigada mesmo, tá? Eu tenho certeza que aliviou e incendiou o coração de muitas. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu sempre fico feliz, né? Porque eu gosto de ver as pessoas dando fruto. Eu amo essa parte, é a parte que mais me deixa feliz. Então, eu estou Tá sempre à bom, Ana. disposição, sabe? Eu amo muito ficar aqui. Podia ficar mó tempão falando, né? Se deixar, a gente sai Ah, que falando. bom. Tá bom, Ana. Ó, um beijo no seu coração, viu? Viu, mulheres? É possível ser feliz fora do matrimônio. Deus quer a gente feliz. Quando a gente encontra a nossa verdadeira vocação, a gente consegue. E toda mulher veio ao mundo para ser mãe. Toda. Né, Ana? Uhum, Toda mulher veio ao exatamente. mundo para ser mãe. Seja biológica, seja espiritual. O que a gente precisa é entender e formar almas, tá bom? Obrigadão, Ana. Fica com Deus, tá? Tchau, Amém. tchau. Tchau. Paz e bem. Ana, Ana, tá aí Ah, ainda? tô. O Vamos fazer uma. Olha, eu sou que das. aconteceu? As meninas acham que eu sou melancólica, mas eu sou sanguínea. Mas vamos fazer um coraçãozinho para tirar Elas vão printar a tela. Meninas, printem a tela para nós. Aí, eu Bem esqueci. sanguínea, bem sanguínea. Bem sanguínea, super. Ai, Tchau, Ana. Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau. Amém. Tchau.